Capítulo 4. Então, enquanto os dois estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os principais sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, aborrecidos porque estavam ensinando o povo e estavam declarando distintamente a ressurreição dentre os mortos, no caso de Jesus. E deitaram mãos neles e os puseram em detenção até o dia seguinte, pois já era noitinha. No entanto, muitos dos que tinham escutado o discurso creram, e o número dos homens chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte, ocorreu em Jerusalém um ajuntamento dos seus governantes, e anciãos e escribas. Também Anás, o principal sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e tantos quantos eram da parentela do principal sacerdote. E postaram-nos no meio deles e começaram a indagar: com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio de Espírito Santo, disse-lhes: governantes do povo e anciãos, se estamos sendo examinados neste dia à base de uma boa ação para com um homem adoentado, quanto a por quem este homem ficou bom, seja sabido de todos vós e de todo o povo de Israel, que é no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem pendurastes numa estaca, mas a quem Deus levantou dentre os mortos. Por esse é que este homem está aqui são em pé diante de vós. Esta é a pedra que por vós, construtores, não foi levada em conta, que se tornou a principal do ângulo. Outro sim, não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado entre os homens, pelo qual tenhamos de ser salvos. Ora, quando observaram a franqueza de Pedro e João, e perceberam que eles eram homens indoutos e comuns, ficaram admirados. E começaram a reconhecer a respeito deles que costumavam estar com Jesus. E olhando para o homem que tinha sido curado, parado ali com eles, não tinham nada a dizer em refutação. Ordenaram-lhes assim que saíssem da sala do sinédrio e começaram a consultar-se entre si, dizendo: que havemos de fazer com estes homens? Porque, de fato, tem ocorrido um sinal notável por intermédio deles, manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, e não o podemos negar. Não obstante, a fim de que isso não se espalhe ainda mais entre o povo, digamos-lhes com ameaças que não falem mais a nenhum homem à base deste nome. Com isso chamaram-nos e advertiram-nos que em nenhuma parte fizessem qualquer pronunciação, nem ensinassem a base do nome de Jesus. Mas Pedro e João disseram-lhes em resposta: se é justo à vista de Deus escutar antes a voz do que a Deus, julgai-o vós mesmos. Mas, quanto a nós, não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Assim, tendo-os ameaçado ainda mais, livraram-nos, visto que não acharam nenhuma base para puni-los. E por causa do povo, porque todos estavam glorificando a Deus pelo que tinha ocorrido. Pois o homem em quem esse sinal de cura tinha ocorrido tinha mais de 40 anos. Depois de terem sido livrados, foram para a sua própria gente, relataram as coisas que os principais sacerdotes e os anciãos lhes haviam dito. Ouvindo isso, elevaram unanimemente as suas vozes a Deus e disseram: soberano Senhor, Tu és aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e todas as coisas neles, e quem, por intermédio do Espírito Santo, disse pela boca de nosso antepassado Davi, teu servo: por que se tumultuaram as nações e meditaram os povos coisas vãs? Os reis da terra tomaram a sua posição, e os governantes aglomeraram-se a uma contra Jeová e contra o seu ungido. Mesmo assim, tanto Herodes como Pôncio Pilatos, com homens das nações e com povos de Israel, ajuntaram-se realmente nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, a fim de fazerem as coisas que a tua mão e conselho predeterminaram que ocorressem. E agora, Jeová,
Dá atenção às ameaças deles e concede aos teus escravos que persistam em falar a tua palavra com todo denodo, ao passo que estendes a tua mão para sarar, e ao passo que ocorrem sinais e portentos por intermédio do nome de teu santo servo Jesus. E quando haviam feito súplica, foi abalado o lugar onde estavam ajuntados, e todos juntos ficaram cheios de Espírito Santo e falaram a palavra de Deus com denodo. Ainda mais, a multidão dos que haviam crido era de um só coração e alma, e nem mesmo um só dizia que qualquer das coisas que possuía fosse a sua própria, mas eles tinham todas as coisas em comum. Também os apóstolos continuavam com grande poder a dar testemunho a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia benignidade merecida em grande medida. De fato, não havia nem mesmo um só necessitado entre eles, porque todos os que eram proprietários de campos ou de casas vendiam-nos e traziam os valores das coisas vendidas, e os depositavam aos pés dos apóstolos. Por sua vez, fazia-se distribuição a cada um, conforme tivesse necessidade. De modo que José, que pelos apóstolos era cognominado Barnabé, que traduzido significa filho de consolo, um levita natural de Chipre, possuindo um pedaço de terra, vendeu-o. Trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos.